A cirurgia foi um sucesso. Pelo menos foi o que os médicos me disseram quando acordei na enfermaria. A anestesia ainda deixou minha vista embaçada, mas senti um alívio ao saber que tudo tinha corrido bem. O quarto estava escuro, exceto por uma luz de emergência que piscava constantemente. O silêncio era interrompido apenas pelo som distante das máquinas e pelo gemido ocasional de outros pacientes. Fechei os olhos esperando que o sono chegasse novamente. Foi então que comecei a ouvir. No início, era apenas uma voz nebulosa, como se alguém estivesse falando em um quarto ao lado. Pensei que talvez estivesse sonhando, ou que os efeitos da anestesia ainda não tivessem passado completamente. Mas as vozes cresceram, tornando-se mais claras e próximas, até que percebi que não eram apenas vozes, pareciam pensamentos. Os primeiros pensamentos que captei eram normais, quase mundanos. Uma enfermeira estava ansiosa para terminar seu turno. Um paciente estava com medo de não acordar mais, mas logo as vozes mudaram de tom. Ouvi uma mulher, sua voz frágil e desesperada, suplicando por ajuda. "Por favor, me tirem daqui", ela repetia constantemente. Outra voz, rouca e cheia de dor, murmurava sobre experimentos horríveis, agulhas e lâminas. Meu coração começou a bater mais rápido. Aquilo não podia ser real. Devia ser um efeito colateral da cirurgia, um delírio. Tentei chamar uma enfermeira, mas minha voz saiu fraca demais. As vozes continuavam, cada vez mais intensas, cada vez mais desesperadas. Eram tantas, todas gritando, chorando, suplicando. Com muito esforço me sentei na cama e olhei em volta. O quarto estava vazio, mas as vozes pareciam estar em toda parte, como se as paredes do hospital estivessem impregnadas com o sofrimento de incontáveis almas. E então, eu vi algo que me congelou até os ossos. Na penumbra, vi sombras se movendo, formas confusas que não pertenciam ao mundo dos vivos. Tentei sair da cama, mas meu corpo ainda estava fraco demais. As sombras chegaram a se aproximar, e as vozes se tornaram ensurdecedoras, como um coro macabro de agonia. "Eles nos deixaram aqui", uma das vozes falou. "Você também vai ficar." No desespero, lembrei das histórias que ouvi sobre o hospital. Diziam que décadas atrás, o local havia sido usado para experimentos médicos ilegais. Pacientes foram submetidos a tratamentos cruéis, muitos dos quais não sobreviveram. Seus corpos foram enterrados em terrenos não consagrados, e suas almas, aparentemente, nunca encontraram paz. Uma dessas almas parecia estar bem ao meu lado agora. Uma figura translúcida com olhos vazios que pareciam me perfurar. Ela se inclinou sobre mim e, em um sussurro, revelou seu nome. Margaret. Seu toque era gélido e senti uma pressão esmagadora no peito, como se meu próprio coração estivesse parando. Com o pouco de esforço que me restava, murmurei: "Como posso ajudar?" As vozes pararam instantaneamente, e a figura de Margaret, embora ainda presente, parecia menos ameaçadora. Ela se inclinou mais perto, e em um tom de voz que mal conseguia ouvir, me disse como libertá-los. Eu teria que revelar a verdade sobre o que aconteceu ali, expor os crimes que foram encobertos durante todos esses anos. Era a única maneira de trazer justiça e permitir que os espíritos encontrassem paz. Prometi a Margaret que faria o que fosse necessário. Naquele momento, as sombras começaram a se dissipar, e o quarto voltou ao seu estado normal. As vozes sumiram, deixando um silêncio aterrorizante em seu lugar. Quando as luzes do quarto finalmente se acenderam, eu percebi que minha vida nunca mais seria a mesma. A partir daquele dia, dediquei cada momento ao estudo dos segredos sombrios do hospital. E cada noite, antes de dormir, eu podia ouvir, no silêncio da noite,
O sussurro de Margaret, me lembrando de minha promessa. Os dias após a minha alta do hospital foram uma mistura de obsessão e medo. Eu sabia que se não cumprisse minha promessa, as vozes voltariam, talvez até mais fortes. Mas investigar o passado sombrio daquele lugar era como mergulhar em um poço sem fundo. Cada vez que eu puxava uma corda, ela revelava mais segredos sujos e esquecidos, tecendo uma rede de horrores que eu jamais imaginaria. Fui atrás de arquivos antigos, registros hospitalares que eram de décadas atrás. O hospital tinha uma história longa e respeitável, mas por trás das aparências, tinha uma história sombria. Relatórios de pacientes desaparecidos, anomalias em procedimentos médicos, mortes inexplicáveis. E claro, o nome de Margaret aparecia repetidamente. Ela era uma dos muitos que morreram com os experimentos clandestinos. No entanto, os registros eram desmembrados. Muitos arquivos tinham sido queimados ou perdidos, e o hospital não cooperava. As paredes da instituição guardaram seus segredos com um fervor quase sobrenatural. As poucas testemunhas vivas que consegui rastrear foram relutantes e ficaram apavoradas. Uma mulher, uma ex-enfermeira, se recusou a falar. Mas antes de me afastar, ela me entregou uma foto desbotada. Na imagem, um grupo de médicos e enfermeiros posava ao lado de uma maca. Havia algo de errado na imagem, algo que me arrepiava toda vez que eu olhava. Um dos rostos estava borrado, quase como se tivesse sido apagado. Com o tempo comecei a ter pesadelos. No início era apenas sinais de vozes que eu ouvia no hospital, mas à medida que minha pesquisa progredia, os sonhos se tornaram mais vívidos, mais horríveis. Eu via corredores infinitos, escuros e cheios de portas que levavam a salas de tortura. Em cada uma, os pacientes gritavam implorando por liberação. E sempre ao fundo a figura de Margaret, seus olhos vazios me seguindo, me lembrando de minha promessa. Cheguei ao ponto de evitar o sono, com medo do que veria, mas o cansaço me venceu. E foi em um desses estados semiconscientes que Margaret apareceu novamente, desta vez, mais forte. Ela não estava mais presa aos corredores do hospital. Ela estava no meu quarto, ao pé da minha cama. Sua figura, antes celeste, agora parecia mais sólida, mais real. Você precisa se apressar, ela sussurrou, sua voz carregada de urgência. Eles sabem o que você está fazendo. Eu sabia que ela estava certa. Recebi telefonemas anônimos, cartas ameaçadoras. Alguém, ou algo, não queria que a verdade viesse à tona. E quanto mais eu descobria, mais a pressão aumentava. Pessoas que eu contatava para me ajudar no caso desapareciam ou recuavam, alegando que não queriam se envolver com o que estava além. Foi então que comecei a perceber algo ainda mais perturbador. As vozes não estavam apenas no hospital. Eu as ouvia em casa, no carro, até mesmo no trabalho. Sussurros de almas perdidas, cada vez mais altos e desesperados. Estavam me seguindo, se apegando a mim, como se eu fosse sua última esperança de salvação. Eu estava sendo consumido. A pesquisa tornou uma obsessão, e a vida fora dela começou a desmoronar. Amigos e familiares se afastaram, temendo por minha sanidade. Mas eu não poderia parar. Se não libertasse aqueles espíritos, eu sabia que eles me arrastariam com eles para o mesmo destino sombrio. Finalmente, minha busca me levou de volta ao hospital. Desta vez, ao porão que, segundo rumores, abrigava os arquivos mais antigos e secretos. Era um lugar que poucos ousavam visitar, alegando que ele próprio estava amaldiçoado. E assim que pus os pés lá, entendi por quê. O ar era denso, pesado, com a presença de algo maligno. As luzes piscavam e a temperatura parecia cair a cada passo que eu dava.
No fundo do porão, encontrei uma porta enferrujada, trancada com um cadeado antigo. E ali, gravada na madeira podre, estava a palavra que fez meu sangue gelar: Margaret. Com mãos trêmulas quebrei o cadeado e abri a porta. O cheiro de podridão e morte me atingiu imediatamente. Dentro, havia uma pequena sala, repleta de equipamentos médicos antigos e um único leito, manchado de sangue seco. Mas o que mais me chamou a atenção foi uma caixa, semelhante a um caixão com marcas de arranhões na tampa. Me aproximei temendo o que poderia encontrar. Quando finalmente abri a tampa, o horror tomou conta de mim. No interior, os restos mortais de uma mulher, seus ossos marcados por cortes profundos, estavam amontoados. E ao lado dela, um diário, com a assinatura de Margaret. Suas últimas palavras estavam rabiscadas nas páginas, descrevendo o tormento que sofreu nas mãos daqueles que deveriam curá-la. Enquanto eu lia, as vozes retornaram mais intensas do que nunca. Eram as almas presas naquele hospital, clamando por justiça, implorando por paz. Eu sabia o que eu precisava fazer. Peguei o diário e saí dali, deixando a sala amaldiçoada para trás. No dia seguinte, entreguei tudo à mídia, expondo os horrores que ocorreram naquele hospital. As notícias se espalharam e logo as investigações foram iniciadas. As almas que ali estavam finalmente começaram a ser ouvidas. Naquela noite, enquanto me preparava para dormir, ouvi uma última vez a voz de Margaret. "Obrigado", ela sussurrou, e desta vez, sua presença não me causou medo, mas um estranho conforto. E então, o silêncio finalmente retornou. Eu sabia que, apesar de tudo, o terror que vivi jamais me deixaria completamente. Mas pelo menos por agora, as vozes haviam encontrado sua paz. Gostou do nosso conteúdo? Curta esse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber mais conteúdo como esse. E se você tem uma história aterrorizante e quer vê-la contada no canal, mande pra gente. Teremos um sombrio prazer em contá-la.